Olha, tenho que dizer pra vocês que hoje tá sendo difícil de gravar esse podcast. Eu tô me sentindo naquela música de criança e a galinha corre, o pintinho pio e o cachorro au-au. É o cachorro au-au que tá latindo sem parar. É a obra fazendo tec-tec aqui em cima de mim. É o carro passando fazendo vrum-vrum. É a buzina do ônibus. Hoje não tá muito fácil e vocês sabem que eu moro em São Paulo. Então, se vocês ouvirem além da minha voz, me desculpem. É uma cidade caótica. Você está ouvindo Além do Prato, um podcast de cozinheiro. Existe uma subcategoria na arte gastronômica que se chama Food Science, que tem um nome difícil e elaborado em português, inclusive, que é algo relacionado à engenharia de alimento, mas não é bem essa parte, fica cada vez mais confuso, então a gente vai manter Food Science, ciência dos alimentos. Nessa subcategoria de profissões envolvendo a comida, se estuda muito mais a química e como as comidas se relacionam e acaba virando de um jeito bem nerd e específico um prato muito incrível a partir de fórmulas, substâncias, etc. No Food Science, a gente estuda muito mais sobre as substâncias das comidas, como a pimenta faz a nossa boca arder e faz com que a gente sinta dormência às vezes ou faça o nosso nariz escorrer. E uma vez, vendo um vídeo de uma outra criadora de conteúdo de comida, ela se pergunta o seguinte: é falta de açúcar ou é a necessidade de me sentir amada? O açúcar produz o hormônio que mais tem faltado na gente ultimamente. O hormônio que muitas vezes parece uma droga viciante, porque depois que eu entendi, nunca vi as pessoas tão obcecadas por sentir essa sensação. Dopamina é o hormônio que o açúcar produz no nosso corpo. É o hormônio que você sente quando aquela pessoa especial finalmente te mandou uma mensagem. Você fica o dia inteiro pensando nela. Chega até a ficar triste porque ela ainda não te respondeu. Mas quando o seu celular vibra e aparece o nome dela, você fica todo bobo e esquece de toda a tristeza e sofrimento por antecipação que estava tendo. É a dopamina agindo no seu corpo. É aquele momento pós-almoço que você deseja um docinho? E quando você finalmente come aquele docinho tão desejado, você se sente completo, preenchido. É a dopamina agindo de novo. Será que a sua falta de dopamina está sendo desesperadamente descontada nesse docinho? Será que o excesso de docinho está relacionado à falta de vitamina no corpo, como magnésio e zinco? O açúcar também libera outro hormônio, um que nos dá a sensação de bem-estar, como fazer carinho no cachorro, quando uma coisa é tão engraçada que faz a gente dar risada até a nossa barriga doer. Essa é a serotonina. Então, Bia, você está me dizendo que consumir alimentos com açúcar, continuar com os docinhos, vai me produzir sensação de bem-estar e vai me deixar feliz? Vai, mas também pode te deixar viciado, como a cocaína, por exemplo, que produz dopamina e serotonina no seu corpo. Será que, na verdade, o que o seu corpo precisa não é açúcar e sim se sentir amado? A gente vive numa sociedade tão fora da curva, muitas vezes, não podemos ser intensos, senão somos chamados de emocionados. Não podemos criar expectativas, senão vamos nos machucar. O medo toma conta da gente a ponto de deixarmos uma pessoa na espera de uma resposta para aquela mensagem. Mas a gente não consegue ter a responsabilidade emocional que fale a verdade para o outro. Tudo, de certa forma, fica subentendido. Mas subentendido para quem, afinal? E como as pessoas esperam que a gente entenda as entrelinhas quando damos desculpas esfarrapadas em que o outro não sabe se realmente são reais ou se são desculpas? Às vezes, a gente aceita tão pouco só pela carência de serotonina que a gente sente. Talvez eu seja exigente demais, tô sendo seletivo demais, chato demais. E quando a gente finalmente decide se abrir, nos abrimos para alguém que não tem nada a ver com a gente, na esperança de moldar aquela pessoa numa caixinha só nossa, só pela carência de serotonina e a reposição da dopamina. Às vezes ela nem é tão legal assim, o sexo nem é tão bom assim. Mas então por que ficamos presos a esse alguém? Nitidamente não é por química, nem sexual, muito menos hormonal. Tentamos suprir as nossas carências num alguém inalcançável, que de certa forma nem é o certo para nós. Talvez seja a necessidade de conquista, de que tudo precisa ser difícil para valer a pena. Se for fácil, foi fácil demais. Deve ter alguma coisa errada, os seus divertidamente dizem para você. Foi muito fácil, não tem graça. Deixa eu te contar uma coisa muito legal. As coisas mais gostosas do mundo são fáceis. Como é gostoso conversar com aquela pessoa, é tão fácil dela me entender. Eu amo tocar violão, tive tanta facilidade em aprender. Ah, olha esse joguinho que eu encontrei, é bobinho, mas é tão divertido.
aquela receita super gostosa que eu achei na internet e o melhor, super fácil de fazer. Nossa, eu me sinto tão bem com ele até mesmo na intimidade. É tudo tão fácil. Eu não preciso me preocupar com nada. A gente se encaixa tão bem. Eu sinceramente não entendo que briga você entrou com você mesmo, que fica dando murro em ponta de faca nas coisas mais difíceis da vida. Eu acredito muito que a gente não veio para a Terra para sofrer. Eu acredito que a gente veio para aprender. E é claro que momentos difíceis vão acontecer na nossa vida de tempos em tempos. Mas eu te garanto que com esses tempos difíceis, ou te fortaleceu, ou te ensinou alguma coisa, não foi? Ou você ainda tá dando murro em ponta de faca com isso? Às vezes, tudo que a gente precisa para acabar com aquele dia ruim é comer um bolo inteiro de aniversário. Quantos dias ruins você tem tido e quantos bolos você tem comido? Será que essa falta virou um vício? Será que faltam tantas coisas aí dentro de você que você decidiu sobrecarregar o coitado do bolinho de aniversário com as suas frustrações? Eu não sou contra doces, contra comermos de vez em quando um bolo inteiro de aniversário com sorvete. A parte que eu mais amo em aniversário é justamente o bolo. Eu adoro comer um pacotinho de Mentos inteira sozinha quando eu tô trabalhando. Eu adoro pedir pipoca grande meio a meio no cinema para poder ter o salgado e o doce juntos. Mas todas essas situações são esporádicas, não acontecem nas 3 refeições diárias. Eu não vou ficar triste nem mal-humorada se um dia eu não conseguir comer um docinho pós-almoço. Muitas vezes eu nem quero, para ser sincera. Mas eu entendo o estresse, a confusão mental, a sobrecarga de uma sociedade do cansaço. Um cansaço que não é físico, mas sim mental. A necessidade extrema em ser saudável para ter uma vida melhor fazendo exercício, mas já que estamos fazendo exercício, podemos nos permitir a comer em excesso tudo o que a gente quiser. Será mesmo que isso tudo é saudável? Que a gente consegue gastar todas essas calorias depois que a gente consome? Numa dessas masterclass, eu ouvi uma coisa interessante sobre como a ansiedade é um dos transtornos mentais que mais acaba com o nosso cérebro. Que comer uma comida enquanto a gente está estressado, o corpo pode entrar num estado de sobrevivência, fazendo com que tudo que você acaba ingerindo seja estocado ao invés de processado pelo seu metabolismo e órgãos, fazendo com que você tenha um aumento de peso e gordura principalmente. Do que adianta então comer tão bem e supostamente saudável se o seu corpo está nesse estado? O estresse está ligado à ansiedade, que está ligado à sua necessidade de açúcar em excesso, que está ligado a você querer um chamego. Será mesmo que é falta de açúcar? Ou é a urgência em se sentir amado por alguém? Eu tenho essa sensação de que quando vamos cavar para entender o que realmente acontece com a gente, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. E é muito estranho pensar como tudo isso pode estar ligado. Pensando que talvez essa necessidade de aliviar o estresse e a ansiedade, as pessoas podem acabar recorrendo a drogas mais pesadas, eu me lembrei de um Reels que eu fiz recentemente contando como a cocaína está presente em diversas cozinhas, principalmente fora do Brasil. Como esse consumo de cocaína para aliviar o estresse e gerar a sensação de prazer, levando a dopamina diretamente para o cérebro, fez com que o Gordon Ramsay criasse um documentário analisando todos os banheiros dos seus 31 restaurantes, e apenas um deles não tinha vestígio de cocaína. Acredito que a primeira coisa que alguém num estágio tão alto de estresse deve fazer é perceber ao seu redor e aceitar que realmente pode estar assim. Quando as pessoas ao seu redor perguntam o tempo todo por que você está tão estressado, quando as brincadeiras já não têm mais graça, quando a sua opinião é a única que importa e você não está disposto a ouvir as outras pessoas, quando você vive ocupado até mesmo para as pessoas mais importantes da sua família, quando você come desenfreadamente e parece que nada consegue saciar a sua fome, ou a todo momento você precisa daquele docinho. E principalmente, quando parece que você briga não só com você mesmo, mas com todo mundo ao seu redor. Eu penso que nos tempos atuais, nenhuma vida é tão simples ou tão fácil. Antes, nossos pais e avós compravam casas, tinham filhos e conseguiam nos levar para viajar pelo menos uma vez ao ano com o que ganhavam trabalhando. Hoje, parece que mesmo chegando a um burnout agressivo de uma depressão que não pôde ser manifestada porque você não tinha tempo, se vamos conseguir pagar o aluguel e as contas em dia, é muito. Não sabemos se queremos ter filhos, se vamos ter filhos, se vai ser algum dia possível comprar uma casa, se o cartão de crédito vai conseguir ser pago sem parcelar. Além da competição interna de um trabalho perfeccionista e diferenciado das empresas que tentam recompensar de forma esdrúxula os seus funcionários com um bombom sonho de valsa por trabalharem além das suas horas, pela necessidade de ascensão que a gente tem de uma crença de que só seremos bons se formos grandes.
São tantas preocupações que não somos ensinados a lidar que eu entendo a frustração e a necessidade de descontar em alguma coisa como forma de alívio instantâneo e, infelizmente, passageiro. Hoje meu dia foi tão estressante, foi horrível. Eu mereço me mimar um pouco. A gente tem a necessidade de recorrer a soluções paliativas o tempo todo. Dor no pé, o que será que pode ser? Ah, eu vi no TikTok que isso acontece por conta disso e daquilo, então nem fui ver. Tempos depois você descobre que aquele sapato desconfortável conseguiu massacrar o seu pé e vai acabar assim pro resto da vida, porque você não procurou antes um médico e não há fisioterapia que ajude no seu caso. Quando foi a última vez que você massageou entre as sobrancelhas? Faz agora, dá um mega alívio, ainda mais se você tiver sinusite. Quando foi a última vez que você tomou um chá, quente ou gelado, que acalmasse a sua aceleração? E falando em ser saudável, quando foi a última vez que você comeu folhudos escuros ou frutas ricas em vitamina C? Elas ajudam demais quando se é para acalmar esse estresse. Eu vi uma menina no TikTok que contou que andar 3.000 passos por dia diminuiu o nível de cortisol do corpo dela a ponto de fazer ela emagrecer. Isso dá em torno de 2,5 km. E não eram 2,5 km numa esteira. Eram 2,5 km passeando pelo bairro, indo ao mercado, buscando água na cozinha, etc. Minha tentativa aqui não é cancelar o açúcar e falar o quanto ele faz mal e que você não devia comer. Não. Eu até tenho vontade às vezes de comer um bolo inteiro de aniversário e todo ano penso em fazer isso, mas eu acabo esquecendo no meio do caminho. Eu também tenho a necessidade de açúcar, principalmente quando chega aquele limbo da tarde que não é a hora da janta e já passaram muitas horas desde o almoço. Eu amo fazer bolo de caneca só para suprir a necessidade do docinho e de vez em quando eu tenho hiperfoco em doces específicos. Teve uma época que eu só queria saber de pipoca doce, por exemplo. Eu inclusive contei essa história da pipoca doce para o meu neurologista falando para ele: doutor, eu fico com um desejo desenfreado de pipoca doce. Ele olhou para mim, riu e falou: pipoca doce? Mas a minha tentativa é te mostrar que o açúcar é uma forma da gente procurar por uma dopamina barata. É fácil, é acessível e é um prazer tão rápido que supre toda a necessidade que a gente precisava naquele momento. É quase que imediata comer a primeira colherada daquele pudim de leite condensado, a sensação de prazer que isso nos dá, e parece que até acorda e eleva a gente. A gente se sente mais focado. Parece que eu tô falando de uma droga, né? E também é uma tentativa de mostrar que é necessário lidar com certo equilíbrio em relação aos doces. A minha psicóloga me falou uma coisa em relação a isso, que foi o seguinte: não dá para ser uma rotina, senão fica disfuncional. Imagina a sua rotina ser sempre depois do trabalho beber 3 latas de cerveja ou uma garrafa inteira de vinho sozinho. Imagina a sua rotina ser sempre cansativa e estressante e você decidir descontar e compensar numa comida gostosa que na sua maior parte não significa salada Caesar, e sim um mecão com coquinha gelada. Você consegue entender o que eu estou tentando dizer? O quanto você vem reprimindo as suas necessidades, as suas emoções e a falta de um carinho. Uma hora, você pode acabar explodindo. Pode ser em forma de burnout, daqui a 5 anos, quando você descobrir uma diabetes precoce, ou até mesmo se tornando alguém amargurado e sozinho, porque não se permitiu amar e se sentir amado, não se permitiu ter a vulnerabilidade de se abrir para alguém como um todo, mesmo que acabe se machucando, e não permitiu também que as pessoas te demonstrassem o amor que elas têm, por traumas do passado que você acha que foram lições. Você ouviu Além do Prato, um podcast de cozinheiros.